amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião de Apocalipse. Essa é a mensagem de número 59, cujo título é Apagar o Nome do Livro da Vida. E como nós estamos dentro da igreja em Sardes, essa é a mensagem oitava, é a mensagem número 8 da igreja em Sardes, tá? Então, até agora, com essa, nós compartilhamos, desfrutamos juntos aqui de 8 mensagens sobre a igreja em Sardes. Provavelmente essa deve ser a última. E aí, provavelmente, só o senhor sabe, mas provavelmente na semana que vem nós já vamos entrar na igreja em Filadélfia. Amém, aleluia, amém. Nosso alvo e objetivo de todos nós, né? Amados irmãos, nós paramos na semana passada no versículo 5, na parte inicial do versículo 5, e agora nós vamos completar a parte final do versículo 5 e o versículo 6. Não se esqueçam que agora nesse versículo nós estamos falando da promessa do Senhor ao vencedor da igreja em Sardes. Então, nós estamos na parte final da carta do Senhor para a igreja em Sardes, e aqui as palavras são do Senhor. E o Senhor, como nós já temos visto, aqui eles têm acompanhado, das 7 cartas de Apocalipse, todas elas têm uma estrutura igual, tá? Começa com o Senhor falando algo de si próprio, e aquilo que o Senhor fala de si próprio é aquilo que aquela igreja precisa, é a maior necessidade daquela igreja. Isso mostra que a nossa maior necessidade é o que o Senhor é, tá? Então, o que mais a igreja precisa não é de fazer coisas pelo Senhor, o que mais a igreja precisa é do próprio Senhor. Nós mais precisamos é aquilo que Ele é. Por isso que o Senhor se revela para nós nos evangelhos, especialmente no livro de João, né? Quer dizer, mais no livro de João, Ele se revela como o grande Eu sou. Aquilo que o Senhor é o que nós necessitamos. Então, não é só palavras do Senhor em certo sentido, mas é o próprio Senhor como essas palavras. Por exemplo, nós precisamos de amor. Você pode falar assim: ah, eu amo tão pouco as pessoas, amo tão pouco a minha família, então eu preciso, Senhor, de amor. Não, nós não precisamos de amor. Nós precisamos do Senhor Jesus como nosso amor. Nós precisamos que Ele seja o nosso amor. Não um pouco de amor, não é como se o Senhor desse um pouquinho de amor numa caixinha para nós, não. Tamo aqui, 50% de amor para você de presente. Agora, viva com esse amor aí que eu tô te dando e pronto. Não. Quando acabar, você me volta aqui e me procura mais. Não, o Senhor não é assim. O que ele dá para a igreja é justamente o que ele é. A igreja precisa de paciência, não é com a questão de nós orarmos, Senhor, me dá paciência. É a questão de nós orarmos, Senhor, seja a minha paciência. Que o Senhor viva em mim a tua paciência. Aí sim, seremos muito pacientes. Jó, por exemplo, né? Jó foi paciente? Foi paciente. Mas, apesar da paciência de Jó ser extraordinária, e de fato, comparado com muitos homens, é uma paciência muito superior a de todos nós, ainda assim era uma paciência puramente humana. Então, é uma paciência que teve seu limite. Chegou uma hora que Jó amaldiçoou o seu próprio nascimento. Por que que eu nasci? Cadê a paciência, Jó? Aonde sua paciência está agora que você está amaldiçoando o seu próprio nascimento? Cadê aquela paciência magnífica que você mostrou nos capítulos anteriores, Jó? Agora você chega e amaldiçoa o seu próprio nascimento, porque maldito a hora que eu nasci, devia ter morrido quando eu nasci. Isso é paciência? Não é. Então, mostra, amados irmãos, quer dizer, é paciência, mas não é paciência humana. O que nós precisamos é o Senhor como nossa paciência. Ah, irmão Gustavo, você desviou de Apocalipse? Não. Eu estou mostrando para os irmãos que as 7 igrejas, elas têm a mesma estrutura, já falei isso para os irmãos já. Elas têm a estrutura inicial. E a estrutura inicial, o Senhor sempre mostra aquilo que Ele é. Ele fala de si. E o que Ele é o que nós precisamos. Estou dando exemplos. E também, para não demorar mais, né? No final das 7 cartas, o Senhor também revela um prêmio, um galardão, uma recompensa para os vencedores daquela igreja. É claro que é para todos nós, né?
Eu estou falando assim de forma genérica para cada igreja, mas se aplica a todos os cristãos. Então, o Senhor, quando ele fala o final aqui da carta Insights, que nós vamos ver hoje, é uma promessa para os vencedores. Está no contexto de prêmio, galardão, recompensa, tá? Nunca percam isso de foco, porque se perder este foco, bagunça toda a nossa cabeça e aí a Bíblia torna-se incompreensível. Então, o Senhor quer que nós entendamos. Então, vamos lá, vamos ler. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O próprio Senhor fala, olha, o vencedor. Está claríssimo aqui, tá? Então, o que o Senhor vai falar aqui é para o vencedor. Então, as palavras que o Senhor vai falar depois, as frases que o Senhor vai falar depois dessas palavras, o vencedor, são as recompensas, o galardão, a promessa, o prêmio que o Senhor vai dar, não para toda a igreja, mas para o vencedor, são irmãos e irmãs dentro de cada igreja que lutam pelo Senhor, tá? Que amam o Senhor. Então, nós já falamos que é aquele irmão que, no versículo 4 que não se contamina as suas vestes, que anda de branco junto com o Senhor. São dignos. Então, vamos lá, versículo 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e falamos muito isso na semana passada. Que, por um lado, o vencedor tem que se vestir. Por outro lado, maravilhosamente, o Senhor fala que ele será vestido. Olha aqui, será assim vestido, é como se não fosse ele que se vestiu. No versículo 4 é ele que se veste. No versículo 5 ele foi vestido. Isso mostra que depende de nós buscarmos, pagarmos o preço, mas, por outro lado, é a graça de Deus que fez tudo isso em nós. Nós nunca teremos nada para nos gloriarmos. Então, vamos continuar. E o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Irmãos, isso é magnífico, tá? E aí o último versículo só fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, vamos falar um pouquinho do versículo 5 mais detalhadamente aqui. Então, o senhor começa falando aqui duas promessas para o vencedor, que na verdade é a mesma coisa, tá? Eu falo duas, mas é a mesma coisa. A primeira promessa é que o vencedor vai estar vestido de branco. Já falamos muito sobre isso semana passada. Versículo 5 fala: o vencedor será assim vestido de branco, vestiduras brancas. E, e a segunda promessa é: de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, o senhor não só não vai apagar, como o senhor vai confessar o nome do vencedor diante do Pai e diante dos seus anjos. Então, eu quero pegar essa parte agora, vamos falar sobre o livro da vida e sobre confessar o nome do vencedor pelo Senhor diante do Pai e diante dos anjos. Esses dois itens nós vamos falar aqui agora, tá? E eu vou começar pela ordem do versículo que o senhor falou, que é justamente apagar o nome do livro da vida. Quando o senhor fala que de modo nenhum o senhor vai apagar o nome do livro da vida, isso está implícito o oposto. Qual é o oposto? Que, ora, se o senhor não vai apagar o nome do vencedor, isso quer dizer que o nome pode ser apagado, só não vai apagar do vencedor, tá? Porque fala assim, de modo nenhum apagaria o seu nome. Olha, se não apaga o nome do vencedor, quem não for vencedor, o senhor vai apagar o nome. É esse que está o implícito aqui, tá? É claro que o Senhor aqui foi tão positivo, e o Senhor sempre é assim, meus amados irmãos, tão positivo que o Senhor só foca na parte positiva. O versículo o que eu estou querendo dizer com isso? Observe o versículo. Só fala assim. Observe as palavras do Senhor. Só fala assim. De modo nenhum pagarei o seu nome. Então, só falar o lado positivo, que não vai pagar o nome. E aí, na continuação do versículo, só fala. E também o Senhor vai confessar o seu nome. Aqui você não fala que você vai negar o nome, vai confessar o nome. Então, o Senhor só mostra os pontos positivos, que é não apagar e confessar. Ele não fala o lado negativo, que é apagar e negar. Porque aquele nome que o Senhor não confessou diante diante do Pai, diante dos seus anjos, obviamente é o nome que o Senhor negou, que o Senhor negou. Mas aqui o Senhor não fala que não confessou, só fala de confessou, só cita as coisas positivas. Mas estão entendendo? Então,
Se o senhor fala não apagar o nome do vencedor, isso quer dizer que outros nomes serão apagados, só do vencedor que não. Entenderam? E a outra parte é: confessarei o seu nome. Ora, se o senhor vai confessar o nome do vencedor, haverá outros nomes de outras pessoas, os não vencedores, que não serão confessados, ou seja, serão negados, tá? Não serão declarados diante do Pai. Então, só que essas duas partes negativas não são, não estão, o senhor não enfatiza aqui, e não, mas estão implícitos no significado. E isso para nós é uma lição. Só nisso já é uma lição, amados irmãos. O Senhor, que lição que é? O Senhor sempre deseja o melhor para o seu povo. O desejo ardente do Senhor, claro, isso é óbvio, nem precisava falar, né, irmãos? Eu estou aqui falando, mas isso não é nenhuma descoberta, porque isso aí é explícito na palavra de Deus. O desejo ardente do Senhor é que todos os seus filhos fossem ou se tornassem ou que se tornem vencedores. Nós sabemos que isso não vai acontecer, né? De todos. Não é porque o senhor não tem poder, aí os calvinistas entram nessa hora, né? Eles gostam de falar isso. Ah, o que Deus quer, ele não consegue fazer. Esse tipo de frase, né? Não é isso. É que há um plano eterno de Deus. E o desejo de Deus ardente é que o Senhor gostaria que todos os seus filhos fossem vencedores e que todos os seus filhos o Senhor confessasse todos eles diante do Pai. Esse é o desejo ardente do Senhor. Porém, o Senhor sabe que isso depende da cooperação de cada um dos filhos de Deus depois que creram. Por isso que o Senhor tem esse desejo. O que eu quero tocar aqui, amados irmãos e irmãs, sem complicar nada, o que eu quero tocar aqui, minha preciosa irmã, é que o Senhor deseja, logo que você creu e eu criei, o Senhor já vê em nós um potencial vencedor. Ele sempre olha pelo lado positivo. E sempre há chance. Sempre haverá chance. Se nós tivermos buscando o Senhor, haverá uma chance. Enquanto nós estivermos vivos, há uma chance de nós sermos vencedores, contando que nós cooperemos com o Senhor, deixando o Senhor trabalhar em nós, não obstru, ou não, que nós não possamos obstruir o trabalhar do Senhor em nós, possamos deixar o Espírito de Deus que vive em nós tomar todo o nosso ser. Então, amados irmãos e amadas irmãs, esse é o desejo ardente do coração do Senhor. Por isso que aqui o Senhor só toca nos pontos positivos. É claro que os negativos vão acontecer, mas o Senhor toca nos positivos aqui. Aqui, tá? Mas nós vamos ver outros versículos que o Senhor vai mostrar o ponto negativo. Mas vamos lá. Vamos falar primeiro do livro da vida. Vamos entender um pouco isso. Então, o Senhor fala que o vencedor, de modo nenhum, o Senhor vai apagar o nome dele do livro da vida. Então, a primeira lição que nós podemos aprender aqui, amados irmãos, é que Deus ele tem livros que ele registra tudo. Deus registra tudo em livros. Há livros à parte do Senhor. Há muitos livros, na verdade, tá? Eu não vou usar aqui citar todos os livros, mas há muitos livros à parte do Senhor. Muitos livros mesmo. Isso mostra uma lição para nós, que o nosso Deus não deixa nada escapar. O nosso Senhor registra tudo que acontece conosco. Tudo que acontece, não só conosco, com toda a humanidade. O Senhor se preocupa com os homens. O Senhor registra cada detalhe da vida de todos os seres humanos, crentes ou incrédulos, estão registrados. Porém, em livros diferentes, mas há registros. Amado irmão e amada irmã, isso para nós deve nos dar dois sentimentos. O primeiro sentimento é dizer: Senhor, muito obrigado porque o Senhor se preocupa comigo, porque o Senhor está registrando no seu livro, escrevendo fielmente, 24 horas por dia. A mão de Deus não se cansa, os seus olhos não pesam de sono, a tinta da sua caneta não acaba, né? Os seus papéis não têm fim. O Senhor escreve, tem força eterna no seu braço. Ele escreve a todo tempo, amado irmão. O Senhor é um escrivão fiel, fiel.
ainda, daqui a pouco vocês vão ver esse versículo, ainda que nós não sejamos fiéis, ele permanece fiel, escrevendo e cumprindo tudo que ele prometeu a nosso respeito e a seu próprio respeito. O Senhor cumpre todas as suas promessas por amor a dele próprio e por amor de nós. O Senhor, ele anota tudo, cada pingo, cada respirar, cada movimento nosso. Por isso que a Bíblia nos mostra nos Salmos, por exemplo, que antes mesmo de nós existirmos, o Senhor conhecia todos os nossos dias. E não só conhecia, ele registra todos os nossos dias. O Senhor sabe qual é a última palavra que nós vamos dizer, ele sabe quantos anos nós vamos viver, porque ele tem tudo registrado. Ele sabe todas as nossas vitórias e ele sabe todas as nossas derrotas, porque ele tem tudo registrado nos seus livros. E isso é motivo para nós, amado irmão e amada irmã, de muita felicidade. Não é muita, e também de muita segurança para nós. Você não fica feliz em saber que o nosso Deus é um registrador fiel e que ele registra tudo? Você não fica encantado, por exemplo, quando lá no livro de Salmos, por exemplo, se eu não estou equivocado, fala que o Senhor não deixa nenhuma das nossas lágrimas caírem por terra, ele colhe as nossas lágrimas no seu odre, no seu vaso. Por que que ele não deixa que nenhuma lágrima caia por terra? Porque ele está registrando tudo. Por que que o Senhor disse que nós não podemos fazer nenhum dos nossos cabelos tornar-se brancos e que todos os fios da nossa cabeça estão contados? Você consegue dizer quantos fios tem na sua cabeça nesse exato momento? Você sabe? Alguns aqui têm que ser meu pai, por exemplo, está aqui, tem 78 anos, talvez o mais velho entre nós aqui. Meu pai teve 78 anos da vida dele. E até hoje tenho certeza que ele não sabe quantos fios tem na cabeça dele. Fios de cabelo tem na sua cabeça. E nunca saberá. A não ser que tivesse um só, né? Aí é fácil. Mas o Senhor conhece, estão todos contados, estão todos contados. Por que estão contados? Porque nosso Deus registra tudo. E isso é maravilhoso. Isso mostra o amor, a fidelidade do Senhor para conosco. Para com os crentes, o Senhor registra no livro da vida. O livro da vida é o livro que o Senhor registra alguém depois que alguém creu. Só que é claro que o Senhor nos predestinou antes da fundação do universo. Então, antes da fundação do universo, o Senhor registrou o nosso nome no livro da vida. O Senhor sabia os que iam crer já. Então, o nosso nome já foi registrado muito antes desse universo existir. Aqueles que creram, ele já sabia, registrou. E também o Senhor está registrando todos os atos dos incrédulos também. Só que, infelizmente, aqueles que não vão crer, que nunca vão crer, o Senhor está registrando todos os seus atos, infelizmente, para ser algo contra eles. Então, por exemplo, vamos ver um exemplo como os incrédulos têm seus registros também por Deus. Quer ver? Apocalipse capítulo 20, olha lá. Capítulo 20, aqui fala o julgamento de Deus é eterno contra os incrédulos, tá? É o grande trono branco. Capítulo 20, versículo 11, fala assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Aqui são os incrédulos, tá? Então se abriram, então se abriram livros, no plural. O Senhor está registrando em muitos e muitos livros toda a história dos incrédulos. Nada escapará da justiça, da fidelidade do nosso Deus. E isso também nos mostra o outro lado, o temor. Nós também precisamos temer, Senhor, tu registras tudo, Senhor. Nada escapa, Senhor. Como diz, né, o ditado popular, o senhor é pente fino? É. O juiz de Deus não tarda e não falha. E não vai além nem a quem é preciso. Ele está tudo registrado.
Ainda outro livro. Oh, amém! Tem um outro livro. O livro da vida foi aberto. Quem está escrito no livro da vida? Os crentes. Aí fala, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O Senhor registra tudo. 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, quem não está escrito no livro da vida? Os incrédulos. Os incrédulos nunca serão escritos no livro da vida. Por isso eles serão lançados para dentro do lago de fogo. Porém, os crentes estão escritos no livro da vida. Eu estou lendo, amado irmão Juliano, Apocalipse capítulo 20, versículo. Acabei de ler o versículo 11, 12, e eu li o 15, tá bom? Então, agora isso é Novo Testamento. Agora vamos para o Velho Testamento. Vamos para Êxodo. Êxodo. Êxodo 32. Olha que história maravilhosa. Êxodo 32, o contexto de Êxodo 32 foi o bezerro de ouro. Foi algo gravíssimo para Deus, né? E Moisés ficou indignado. Então, aí o versículo, Moisés então intercedeu pelo povo, no versículo 30, de Êxodo 32, capítulo 32, versículo 30, ele fala assim, ó, no dia seguinte disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Do livro que escrevestes. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduze o povo para onde te disse, e eis que meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Então, amados irmãos, existe um livro o qual o Senhor anotou o nome de Moisés. E é esse nome é o livro, é o nome do livro da vida. Agora, interessante é que aqui a conversa aqui, observe um fato maravilhoso. A conversa aqui não partiu sobre o livro, não partiu de Deus, partiu de Moisés. Não foi o Senhor que começou a falar para assim, Moisés, quem pecar contra mim, riscarei do meu livro. Não. Aqui foi Moisés que veio falar para o Senhor. Então, olha o 32. Agora, pois, perdoe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Agora a pergunta é: se Moisés que começou falando para Deus sobre a existência desse livro, como é que ele sabia? Como é que Moisés sabia que Deus tem um livro ao qual ele anota todos os nomes? Na verdade, amado irmão, é muito mais do que o nome. O Senhor não anota só o nosso nome. O Senhor anota, obviamente, a nossa pessoa. Ele anota, não é só um nome, é quem nós somos. Moisés não falou, risca o meu nome. Moisés disse, risca-me, me risque, risca a minha pessoa, tira a minha pessoa do teu livro. É claro que é, Moisés ele não estava realmente pensando nisso, nesse sentido, né? Então, o que eu quero. Moisés não está pedindo para ser perdição eterna. Eu não queria nesse sentido, né? Mas o que eu quero mostrar para os amados irmãos é que o Moisés sabia da existência desse livro. Isso mostra, porque não foi Deus que falou com ele, Moisés, eu tenho um livro que eu estou escrevendo a sua pessoa e de todo aquele que me ama. Eu estou escrevendo. Não, não foi o Senhor que revelou isso para ele. Moisés veio falando para Deus no contexto aqui.
Então, isso mostra uma lição para nós. O livro era conhecido já naquela época. Já era algo conhecido entre os israelitas, entre os judeus, a existência desse livro de Deus. Deus tem o seu livro. Amados irmãos e irmãs, se o povo de Deus naquela época sabia da existência desse livro, quanto mais nós. Que lástima é saber que tantos crentes nem sabem da existência do livro da vida e da importância desse livro. E mais, que nosso Deus, ele escreve não só o nosso nome, mas a nossa pessoa. Ele escreve tudo que acontece conosco, cada palmo da nossa vida, cada respiração, cada vitória, cada derrota, cada triunfo. Ele está anotando tudo. Nós precisamos saber disso, tá? E aí, vamos pular para o Novo Testamento de novo. Lucas, capítulo 10. Lucas 10, versículo 20. Olha o que o senhor falou aqui. No contexto de Lucas 10, 20, é que o regresso dos 70. O senhor havia enviado 70 discípulos, aí eles voltaram, foram lá, voltaram muito felizes. Olha o versículo 17, na verdade. Lucas, capítulo 10, versículo 17. Então regressaram os 70 discípulos, possuídos de alegria. Amém. Dizendo, Senhor, você estavam muito alegres aqui. Eu não consigo dizer tanto que estavam alegres, mas a Bíblia não fala que estavam alegres, estavam possuídos. A alegria tomou todo o ser deles, inundou o ser deles. E acho que eles estavam gritando de alegria: Senhor, os próprios demônios se nos submeteram pelo seu nome! Alguma coisa nesse sentido, concorda? Possuído de alegria, né? Mas ele lhes disse: Olha o que você falou. Eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos causará dano. Amém! Nada, absolutamente vos causará dano. Amém! Mas a história não parou aí. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Isso é alegria verdadeira, isso é o verdadeiro motivo nós temos que ficar alegres. Arrolado quer dizer escrito. Quer dizer, esse nosso nome está registrado nos céus. Aonde? No livro da vida. O nosso Deus registra tudo. O nosso nome, amado irmão, a vossa pessoa, a minha pessoa, está registrado nos céus. Irmão, irmã, nossa alegria não é a autoridade que Deus nos deu. Isso é maravilhoso. Nossa alegria não é porque nós não seremos cometidos de nenhum dano por parte do inimigo. Isso é maravilhoso. A nossa alegria não é porque os demônios se submetem ao nome do Senhor, o qual nós invocamos e servimos. Isso é maravilhoso, mas não é esse a nossa alegria. A nossa alegria, irmãos e irmãs, é que nós estamos registrados no livro da vida. Amém! Puxa vida! Naquele dia que eu passei no vestibular de medicina, na Faculdade Federal, uma das que eram mais difíceis de passar, foi tão feliz para mim ver que meu nome estava na lista dos aprovados para a Faculdade de Medicina, o curso mais difícil na Federal. A alegria da minha esposa quando o nome dela estava escrito no jornal de Goiás, dizendo que ela estava aprovada no vestibular da Federal de Goiás de Medicina. Eu lembro da alegria do rosto dela. Mas, irmãos, que é essa alegria em comparação do nosso nome estar rolado nos céus? Irmãos e irmãs, essa é a verdadeira alegria, que não tem nenhuma alegria nesse mundo, em aprovação nenhuma,
que possa se comparar com a alegria de ter nosso nome registrado nos céus, no livro da vida. Quanto tempo durou a minha alegria de meu nome ter sido aprovado, ou da minha esposa ter sido aprovada naquela época? Durou alguns meses, mas quanto tempo vai durar a minha alegria do meu nome estar escrito no livro da vida? Irmão, isso vai durar por toda a eternidade. Isso é para mostrar para os amados irmãos que o Senhor ele registra tudo. Ele registrou o nosso nome, ele nos predestinou e um dia ele nos chamou. Quando cada um de nós aqui aceitou o Senhor, foi o nosso resultado, nós ouvimos o chamamento do Senhor, dizendo que o nosso nome estava escrito antes da fundação do universo no livro da vida. Ele nos chamou. Isso é maravilhoso, não é? Agora, o livro da vida, vamos entender melhor o livro da vida, para que não haja confusão. O livro da vida, ele é o livro onde Deus registra todas as bênçãos. O livro da vida só tem bênção, irmão. Não tem maldição nenhuma. Só bênção. O livro da vida é onde Deus ele registra todas as bênçãos em relação ao seu povo, aqueles a qual o Senhor chamou, né? Os crentes, os que creem, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. É ali que está registrado as bênçãos de Deus. Porém, ele pode ser dividido em três histórias, tá? Em três partes, tá? Uma é a parte referente é, ao nosso viver, né? Ao viver da igreja, vamos dizer assim, falando, estou aqui falando no contexto nosso, do Novo Testamento, tá? O Velho Testamento, os servos de Deus que creram no Senhor também estão contidos nisso, né? Nesse corpo universal. Eles não sabiam, mas eles estavam sendo incluídos na igreja também, né? Mesmo que não houvesse igreja, mas eles ainda no Velho Testamento, mas eles estavam sendo incluídos nesse corpo universal. Então, então, falando, o livro da vida tem três partes. Ele tem um registro em relação a quando nós cremos no Senhor, que é o viver da igreja, que é esse período nosso, da nossa vida, essa era que nós estamos vivendo. É um registro contínuo, né? Aí vem a próxima parte do registro do livro da vida que diz respeito à próxima era, que é a era do milênio, dos 1000 anos, onde o Senhor vai estabelecer o seu reino nessa terra, onde essa terra vai tornar-se do nosso Senhor e do seu Cristo, nosso Deus Pai do seu Cristo, onde essa terra vai ser estabelecido o reino dos céus, onde o reino dos céus vão se manifestar nessa terra, que é o período vindouro, era vindouro dos 1000 anos. Aí vai ser a segunda parte do livro da vida. O registro vai continuar ali no livro da vida, tá? Do que vai acontecer durante os 1000 anos. O Senhor registra tudo no livro da vida. Lembrando que no livro da vida participa os crentes. Então, os crentes estão registrados na era da igreja e vão ser registrados ali no registro durante o milênio. Só que tem um detalhe no milênio, vamos falar daqui a pouquinho. E depois, a última parte do registro do livro da vida vai acontecer na Nova Jerusalém, que é a eternidade. Porque uma vez que nós começar a era da Nova Jerusalém, vai durar por toda a eternidade. Tá? Então, é a parte da eternidade futura, a parte que ainda vai vir da Nova Jerusalém. Isso é a última parte do livro da vida, que nunca acaba. O livro da vida, ele nunca para, Deus nunca para de registrar. É um livro eterno, tá? Onde o Senhor começou e vai registrando eternamente. Então, é importante que os irmãos entenderam que o livro da vida é o livro onde está escrito somente os que creram no Senhor, e que esse livro tem um registro contínuo, começa desde a hora, desde o momento que nós cremos. E outra coisa, o Senhor não registra de forma coletiva, ele registra de forma individual. Ele registra cada um de nós. Ele registra a nossa pessoa, o nosso nome. Ele não é assim, estou registrando um grupo de pessoas. Não, não, não. Ele registra nome por nome. Ele conhece cada um dos seus. Ele conhece um por um, tá?
Mas cada um dos seus filhos, minuciosamente, eles sonda os corações. Então, o Senhor está registrando desde a hora que nós cremos, passando pela nossa viver nessa era agora, né, na era da igreja, e o registro vai continuar no milênio e vai continuar na Nova Jerusalém. Agora, vamos tentar entender o que que é o milênio. O milênio, nós já falamos para os irmãos, eu acho que todo mundo que sabe, é a parte onde o Senhor estabeleceu seu reino nessa terra. E o milênio, o Senhor estabeleceu na palavra de Deus que o milênio ele vai ser um galardão, uma recompensa para reinar com o Senhor somente para os crentes que forem vencedores, aqueles que nesta era, na era da igreja, eles andaram junto com o Senhor, eles eram dignos, o que é andar junto? Eles viveram com o Senhor, eles seguiram o Senhor, eles andaram juntos, eles eram dignos, eles confessavam o Senhor, eles tinham um viver real diante de Deus, não viver de aparência, um viver de realidade, não viver só de nome, um viver de realidade de pessoa. Entenderam, irmãos? Esses que, no contexto aqui de Sardes, esses que tinham um viver justo diante de Deus, digno, nós falamos muito nas mensagens passadas, esses, durante o reino milenar, vão ser premiados, galardoados, recompensados com participar do milênio como vencedores, tá? É isso que eu estou voltando para o Apocalipse capítulo 3, versículo 5. É isso que eu falo, que de modo nenhum pagará o seu nome do livro da vida. Então, durante a parte do milênio, o Senhor vai manter o nome dele, vai continuar registrando o nome desse cristão, que agora é o vencedor. E quando terminar o milênio, começar a Nova Jerusalém, continua registrando a vida dele. Então, o Senhor dizer aqui, na promessa do vencedor, Apocalipse capítulo 3, versículo 5, que o Senhor não vai pagar o nome dele do livro da vida, está se referindo à parte do milênio, tá? Só do milênio. Por quê? Porque nós sabemos isso? Porque ele está falando do vencedor aqui. Aqui é a promessa para o vencedor. Então, a promessa do vencedor é em relação ao milênio, a reinar com o Senhor. A Bíblia deixa bem claro que o vencedor ele vai ter como galardão reinar com Cristo 1000 anos. Então, quando fala que o vencedor, o Senhor não vai apagar o nome dele no livro da vida, é que durante o reino milenar, o Senhor vai deixar o nome dele escrito. Ou seja, quando chegar na época do reino milenar, o Senhor vai pegar o vencedor, que era um chamado, e vai dizer que agora ele é um eleito. Ele foi escolhido dos chamados que tinha a lista inicial de todos que creram. O livro da vida é a lista inicial de todos que creram, só que registrado individualmente. Mas quando chega no milênio, o Senhor vai falar que aqueles todos que foram chamados, dentro de todos que foram chamados, alguns dos chamados serão escolhidos, eleitos, escolhidos. Eu vou te escolher. Você, fulano, você, Juliano, está escolhido para continuar o seu registro no livro da vida. Não vou pagar seu registro. Você vai estar presente na parte do reino milenar. Você vai reinar comigo. Eu não vou pagar seu nome no trecho do reino milenar. Você vai continuar junto comigo, vou continuar registrando as suas bênçãos. Agora, o não vencedor, o crente não vencedor, ele foi chamado, o nome dele está no livro da vida. Mas quando chega na parte da era da igreja, está registrado. Mas quando chega na parte do reino milenar, o Senhor não confessa o nome dele. O Senhor não fala que na lista de presença dos que vão reinar com o Senhor, o Senhor não vai chamar ele, não vai escolher ele não é um escolhido. Por quê? Porque ele não pagou o preço na era da igreja, que era a era dos chamados. Hoje nós estamos na era dos chamados, a era do reino é a era dos escolhidos, dentre os chamados. Por que escolhidos? Porque são aqueles que pagaram o preço. O Senhor vai confessar o nome dele. Opa, presente! Gustavo, presente! Ou ausente, né? Juliano, presente! João Carlos, presente! Jardim, presente! Regiane, presente! Odete, presente! Renata, presente! Vamos chamar Davi, presente! Você vai estar chamando. Ione, presente! Nair, presente! Vai estar chamando os vencedores. Então você não vai pagar o nome dele na parte do livro da vida que diz respeito ao reino milenar. Você vai continuar anotando as bênçãos que ele vai receber. Porém, se alguém não for um escolhido porque não cooperou com o Senhor nessa era, não deixou o Senhor trabalhar em si, não deixou a graça de Deus trabalhar nele, não se preparou suas segundas vestiduras, quando chegar na era do reino milenar, o Senhor apaga o nome dele. Não é que ele deixe de apagar, irmão, no sentido aqui, não é no sentido que ele deixe de existir no livro da vida. Ele simplesmente não é confessado naquele período.
no período do reino milenar, é como se ele não tivesse ali. Ele não pode ser registrado, porque ali não vai ser bênção para ele, ele vai participar das trevas exteriores. Quando terminar o tempo dele de disciplina no reino milenar, aí o senhor volta a anotar o nome dele para Nova Jerusalém, para a eternidade. Entende, irmãos? Então, ele vai ser, o nome dele vai ser apagado somente no tempo de disciplina dele durante os 1000 anos, tá? Inclusive, já falei para os irmãos que eu creio, e a Bíblia nos dá a entender isso, nós cremos que a disciplina do reino milenar não é igual para todos. Ou seja, não é que todo mundo que não for vencedor vai ficar 1000 anos lá. Não. Vai ficar o tempo que o senhor achar necessário, tá? Então, o tempo que for necessário para que ele volte a ser escrito o seu nome no livro da vida, tá bom? Então, vamos entender esse ponto aí. Quando o senhor fala de apagar o nome do livro da vida, é apagar durante o período da disciplina do reino milenar, tá? Só durante esse tempo. Aí o nome dele é apagado. Depois o nome dele volta a ser escrito. Não que ele desapareceu do livro da vida, ele está ali, mas você não confessa ele, tá? Então é muito importante isso. Então, o que que é o milênio? Vamos ter um pouquinho do milênio. Alguns versículos rápidos. Mateus 25. Olha que coisa maravilhosa. Mateus 25. Versículo 25, versículo 21. Disse-lhe o Senhor. Só disse que, quando você fala aqui, disse-lhe o Senhor, é a promessa para o vencedor aqui, né? O que multiplicou seus talentos, né? Muito bem. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ora, como é que o Senhor sabe? Claro que o Senhor sabe todas as coisas. Mas como é que o Senhor sabe que o servo bom e fiel foste fiel no pouco? Porque o Senhor não só está observando tudo, conhece todas as coisas, mas ele anota todas as coisas. Irmão e irmã, nossos sacrifícios pelo Senhor nesta era nunca serão em vão. Nosso trabalho no Senhor nunca é em vão. É isso que Paulo nos ensina. Paulo fala assim: nosso trabalho no Senhor nunca é em vão. Nunca pense, amado irmão e amada irmã, que tomar a cruz, seguir o Senhor, foi em vão. Não. O Senhor está olhando tudo, anotando tudo. E por mais que pareceu para nós que foi uma grande coisa que nós fizemos, negar nossa vida à alma, tal, grande coisa, o Senhor vai falar assim para nós. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Senhor, pouco? Foi pouco. Sério? Sério, achei que foi tanto, Senhor. Foi pouco. Senhor, mas eu neguei minha vida à alma durante tantos anos. Foi pouco. Mas fica tranquilo. Foi pouco, mas vou colocar você no muito. Sobre o muito te colocarei. Por isso, irmãos, nunca temos nada para nos gloriar. Nunca pense que nossos sacrifícios também, por outro lado, foram demais. Não foi não. Foi pouco. Não foram em vão, mas também não foram muito. Foi pouco. Mas o Senhor olhou o nosso pouco. O nosso pouco ele olhou, registrou, contou e confessou. Você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que que é o reino? O que que é o gozo do Senhor? É o reino milenar. Irmão, irmã, você já parou para pensar que ter o nosso nome registrado, confessado e obviamente não apagado durante o reino milenar, isso é para nós entrar no gozo do nosso Senhor? Irmão, irmã, nós não vamos entrar no nosso gozo. Estamos entrando no gozo do nosso Senhor. Em outras palavras, reinar com o Senhor, o nosso grande galardão, nosso grande prêmio é desfrutar da alegria do Senhor. Nós só estaremos verdadeiramente alegres e felizes se o nosso Senhor estiver alegre e feliz. A nossa alegria é olhar para o Senhor e ver no seu rosto um sorriso. Estou feliz contigo, você foi fiel no pouco. Senhor, mas
Não fiz nada. Ele vai falar assim, sim, você não fez nada. Mas esse pouco foi suficiente. Entra no gozo no meu gozo. Entra no meu gozo. Entra na minha alegria. Irmão, durante o rei milenar, para o vencedor, a única coisa que vai importar é a alegria do Senhor. É você ter, nós temos a experiência de desfrutar da alegria do Senhor 24 horas por dia. Senhor, tu tá alegre, tu tá alegre, tu tá alegre. O Senhor nunca vai estar triste conosco. E o que nós seremos infinitamente felizes porque o nosso Senhor é feliz. Nós precisamos, nessa era de hoje, na era da igreja, servir o Senhor não porque isso nos faz feliz. Não. Nós devemos servir o Senhor porque isso faz o Senhor feliz. Nós devemos amar o Senhor não porque ele me faz feliz. Eu devo amar o Senhor porque faz ele feliz. Eu preciso pagar o preço, tomar a cruz, não porque isso não me vai doer, vai fazer morrer, mas isso vai fazer o meu Senhor estar alegre. Isso é entrar no gozo do seu Senhor. O vencedor está tão acostumado em ter a experiência do gozo do Senhor que ele vai viver isso durante 1000 anos e depois por toda a eternidade. O gozo do Senhor. Eu nem consigo, irmão. Eu, assim, você me perdoe, né? Por favor, me perdoe de todo o coração minha incapacidade, minha visão curta, minha visão míope, não consigo ver longe, com alguém que tem miopia, não consegue ver nem um pau na frente. Porque, irmão, eu não consigo nem descrever, imaginar ou entender o que é esse gozo. E eu, por mais que eu tente, eu não consigo. Mas um dia nós vamos desfrutar, se formos vencedores, espero que sim. Porque 1 Coríntios, capítulo 2 versículo 9 Paulo fala assim. Paulo também não sabia, Paulo não dava conta de falar também, é tão maravilhoso que ele não dava conta. Então ele pegou e falou assim, sobre esse prêmio maravilhoso. Ele pegou e falou assim: olha, quer ver? Ele pegou e falou assim, e eu amo esse versículo. Versículo 1 Coríntios, capítulo 2 versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Ele não parou de preparar. Ele começou um dia, sabe-se lá quando, antes da fundação do universo, penso eu, e continuou preparando. E não preparou de preparar. Ele tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que amam o gozo dele. Eu não consigo escrever, irmão, esse gozo, mas esse é o reino milenar. Nós queremos perder isso? Nós queremos perder o nosso nome não ser confessado naquele dia? Falar assim: cadê a lista de presença dos que vão reinar? O Gustavo tá aí? Não. Ué, ele não tá aqui, não, ele tá no livro da vida, mas ele tá no livro da vida, ele foi salvo. Mas nessa parte aqui do reino milenar, pai, eu não posso confessar ele. Anjos, eu não posso confessar ele. Por quê? Porque ele não me confessou durante a vida dele na era da igreja. Ele não me confessou. Em Hebreus capítulo 4, Hebreus 4, versículo 9 a 11. Aqui em Hebreus 4 descreve de outra maneira, né, o que será esse gozo, esse reino milenar, né? Ou seja, ter o nosso nome não apagado, mas confessado, né? O que vai ser esse 1000 anos, esse prêmio? Fala aqui, ó. Aí o autor de Hebreus fala, Hebreus capítulo 4, versículo 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. É o repouso. Irmão, irmã, não se canse de caminhar hoje pelo Senhor. Não se canse de perseverar na corrida cristã. Não se canse de correr a corrida cristã. Dia que nós cremos, todo crente dia que creu, todo ser humano na hora que creu, todo homem e mulher que um dia creu, Deus colocou ele numa corrida, numa carreira, que Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo 9. E vai ter um fim. Toda caminhada, toda corrida, toda carreira começa, uma maratona começa um dia e termina no fim. E vai chegando próximo do fim, nós vamos ficando cansados. Já não temos tanta força, queremos desistir, queremos parar.
abandonar a corrida, voltar para trás, é tantos obstáculos, é subidas, parece tão difícil. Não, irmão, irmã, não desista. Está chegando a época do nosso repouso, que nós vamos descansar 1000 anos com o nosso Senhor. Resta um repouso para o povo de Deus, versículo 10, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus as suas. Esforcemo-nos, pois, se esforça hoje por entrar naquele descanso. Que descanso? Não é no meu descanso. Não é que Deus tem um descanso para cada um de nós. Não, 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 não. Só um descanso único. Único. É o reino milenar. Naquele descanso. Que descanso é esse? No descanso em que Cristo entrou e Deus entrou. É o descanso dos vencedores. A fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntos e medulas, e apta para discernir os pensamentos propostos do coração. A gente só lê, nós estamos acostumados a só ler o versículo 12 para frente. Mas o versículo 12 começa com o porquê. Esse porquê é a explicação dos versículos anteriores, nós acabamos de ler sobre o descanso. O que isso quer dizer? Quer dizer que durante nossa carreira cristã, o que vai nos fazer não desistir, continuar se esforçando, é a palavra viva de Deus, que ela é apta para cortar e discernir. Por isso, todo irmão e irmã que almeja ser um vencedor, envolva-se com a palavra viva de Deus, que é a Bíblia revelada pelo Espírito de Deus. É as palavras do Senhor, não de homem, que são espírito e são vida. Essas palavras são espírito e são vida que vão nos fazer não desistir e prosseguir para entrar no descanso e não desistir no caminho. E é essa palavra viva do Senhor que nos fortalece, que ela vem cortando, ela vem limpando e vem expondo tudo, vem jogando luz na nossa vida, dizendo: vai, prossiga, prossiga, vale a pena, tem um repouso, tem o gozo do Senhor, tem o repouso de Deus, de Cristo. Prossiga, vale a pena. Você não imagina o que Deus tem preparado para você. Os seus olhos não conseguem ver, o seu ouvido não consegue ouvir, o seu coração não consegue penetrar, mas ele preparou algo para aqueles que o amam. Prossiga! E o seu nome vai ser confessado na lista de presença do reino milenar. O seu nome não vai ser negado. Você vai passar da etapa de chamado para a etapa de escolhido, de fiel. Todo mundo que é chamado é escolhido? Não! Só alguns são escolhidos entre os chamados. Agora vamos entender melhor essa questão. Então, voltando aqui para Apocalipse, capítulo. Vamos ler Apocalipse 17 aqui, tá? Só para mostrar um versículo para os irmãos aqui. Apocalipse 17, só para ficar claro aqui para os irmãos, né? Apocalipse 17, versículo 14, fala assim. Leia lá, Apocalipse 17, 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. É o Cordeiro vencedor, Cristo. Pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. O Senhor vence, mas ele não vence sozinho. Aqueles que caminham junto com o Senhor, que andam junto com o Senhor. Aqui nós falamos das mensagens passadas, que fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, falou que anda junto, está vestindo branco junto com o Senhor, vence junto com ele. Tudo que acontece com Cristo acontece com o vencedor, porque eles andam juntos. Se o Senhor vence, quem anda junto com o Senhor, vence também. Então o Senhor venceu, venceu. Só ele? Não. Olha, fala aqui. Vencerão também. Opa! Aqueles que andam com o Cordeiro, vence também. Quando o Cordeiro vier lutar no final, aqui está se referindo em relação ao final da grande tribulação. Quando o Senhor vier na guerra do Abagedon, os vencedores, o Senhor vai vir para vencer, esmagar o anticristo e seus exércitos. O Senhor não virá sozinho, ele virá com aqueles que andam junto com ele, que andaram junto o tempo todo, que são dignos, que têm vestiduras brancas também. Esses vão estar junto com o Senhor e vão vencer também.
Vencerão também quem? Os chamados. Primeira etapa, chamado. Todo crente é chamado um dia ao crer. Foi chamado, o nome foi escrito no livro da vida. Ponto final. Mas não é só chamado, não. Também serão eleitos. Opa! Aí já não é todo mundo, não. Dentre todos os crentes chamados, só alguns são eleitos para ter o nome confessado na parte do livro da vida que diz respeito ao reino milenar. São os eleitos. E que eles são quem? Que mais? Eles são fiéis. Por que fiéis? Porque eles andam junto com aquele que é fiel. Que se acham com ele. Entenderam? Chamados, eleitos, fiéis que se acham com ele. Andam junto com o Senhor. Onde olhar para o Senhor, acha o crente junto. Onde o Senhor está, o crente está lá. Onde está o Senhor, está aquele irmão e aquela irmã. Eles andam juntos, eles andam com o Senhor. Andarão junto comigo, pois são dignos. É o que você falou em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Espera, irmão, que agora as coisas estejam encaixando na nossa cabeça, entendendo o que que é a importância de andar junto, de estar junto, de caminhar junto com o Senhor. Vamos para Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Então, vou ler de novo. O vencedor será assim vestido. Estou lendo Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum pagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Agora vamos falar dessa última parte, que é confessar o nosso nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Vamos entender isso. Então, o fato de, na parte do livro da vida que diz respeito ao reino milenar, aos 1000 anos, o Senhor confessar o nome do vencedor, é que o nome dele não foi apagado daquela parte do livro da vida. Ele foi chamado. Ele falou assim: opa, Davi, entra pro gol do seu Senhor. Vai chamar o seu nome. Você foi um vencedor. Entra. Eu confessei o teu nome diante do Pai, diante dos anjos. Entra. Agora o Gustavo pode não ser um vencedor. Aí o Senhor pode falar assim: não confessar meu nome. Quando chega, e eu, Senhor? Não, seu nome não está aqui. Uai, meu nome não está no livro da vida? Está no livro da vida, mas na parte do rei milenar, o seu nome foi apagado. Por que apagado? Porque eu tinha intenção que você fosse um vencedor ao crer. Como todos os filhos de Deus, ao crer, a intenção de Deus é que se tornem vencedores. Mas como não foi, você não recebeu o prêmio, eu vou apagar o seu nome na parte do rei milenar, até que você passe para a disciplina. Depois, o tempo que for necessário. Depois, o seu nome novamente é escrito. Entenderam, irmãos? Agora vamos falar sobre a questão de confessar o nome. Veja, irmãos, eu vou fazer um parênteses rápido aqui. Observe, amados irmãos, que na igreja em Sardes, ela começa no versículo 1, no capítulo 3, o Senhor falando em questão de nome. Começa com nome. O problema de Sardes é que tinha nome de que vive e estava morto. O nome não condizia com a realidade da pessoa. E a igreja de Sardes acaba a carta dela, o Senhor falando de nome novamente. Quem são aqueles que vão reinar? São aqueles que têm um nome condizente com a realidade. São aqueles que realmente vivem o que falam, vivem o que são. Não vivem de aparência. Dentro do cristianismo, há inúmeras pessoas que vivem de aparência. Inúmeras. Oxalá não sejamos uma delas. Eu entendo, amado irmão, que todo servo de Deus, até certa parte, vive um pouco de aparência. E eu também, todos nós. Nenhum de nós vive 100% de tudo que nós falamos. Claro que não. Mas aqui, não é nesse sentido, é uma questão de realmente não ter um viver adequado mesmo. De propósito. Não quer ter um viver adequado, não busca um viver adequado. Sabe que está vindo de aparência e continua assim. Tendo cristianismo, as pessoas estão preocupadas com o nome para si. Estão preocupadas em glória para si próprios.
Estão preocupados em sustentar uma aparência que eles sabem que não é verdadeira. E sustentar que são cheios de vida quando não são. Em sustentar que as coisas estão bem quando elas não estão. Em sustentar de propósito coisas que não são verdadeiras. Não é que nós não tenhamos dificuldade, entender, irmãos? Todos nós temos, não há nenhum homem que escape disso. Mas é uma questão de realidade de viver. Buscam glória de homens, exaltam homens, seguem homens dentro do cristianismo, aceitam a glória uns dos outros, aceitam exaltar homens, seguir homens. Isso, irmão, é gravíssimo. São exatamente esses tais, e eu digo assim, não como se eu estivesse fora, espero que o Senhor me tenha misericórdia de mim, mas esses tais são aqueles que têm um nome e não têm a realidade. Amados irmãos, que o Senhor nos livre muito disso, porque isso vai nos levar à ruína, vai nos levar a uma situação em que nós não teremos nós como confessar. São aqueles que amam mais a homens do que ao Senhor. Amam mais a homens do que a própria palavra. Que não querem nem saber qual é a verdade da palavra. São aqueles, de certa forma, irmãos, amados irmãos, com todo respeito, né? Respeitando as diferenças aqui da comparação, porque tem diferença, é claro, mas que agem de certa forma igual a Pôncio Pilatos. Nós falamos semana passada, desfrutando em João, né? Quer ver? Olha o que Pôncio Pilatos fez. Pôncio Pilatos chegou para o Senhor, quando o Senhor foi preso, aí levaram o Senhor ali em João capítulo 18. Leiam, abram, por favor. Faço questão de ler isso com os irmãos. Levaram os fariseus, uns soldados, levaram o Senhor perante Pôncio Pilatos. Aí o Pôncio Pilatos começou a perguntar para o Senhor, né? Olha o versículo 30, João capítulo 18, versículo 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? O Senhor não estava preocupado com o nome, com ser rei. O Senhor não veio para isso. O Senhor estava preocupado em ter a realidade. Ó, replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Irmão, irmã, aquele que busca a verdade, a palavra verdade no grego é a mesma palavra para realidade. Todo aquele que busca, que é da realidade, ele busca ouvir a voz do Senhor. Ele tem um viver de ouvir a voz do Senhor o tempo todo. Ainda que ele erre, toda pessoa erra, né? Paulo errou, Paulo tem momentos que não ouviu a voz do Senhor, Pedro tem momentos que não ouviu, João e todos os outros filhos de Deus, mas ele busca um viver de ouvir a voz do Senhor o tempo todo. Ele ama a verdade, ele ama a realidade. Isso mostra que ele é do Senhor. E ele não está preocupado com o que os outros falam, se sou rei, se eu não sou rei, quem eu não sou, não importa. O que importa é quem Deus acha que eu sou. Por que que o Senhor vai confessar o nosso nome? Eu não estou aqui, amado irmão e amada irmã, eu não estou aqui desviando do assunto, não. O Senhor, ele nunca confessa alguma coisa que de fato não é. O Senhor não erra no seu julgamento. Por exemplo, o senhor não vira para um gato e fala que é lebre. Se é uma lebre, o senhor fala é lebre. Se é um gato, o senhor fala é gato. O senhor não erra no julgamento, amado irmão e amada irmã. O senhor não erra. Nunca erra.
Por isso, o Senhor ele não deixa de confessar o nosso nome de forma adequada. Nunca deixa. Quem nós somos, o Senhor vai confessar um dia diante do Pai. E quem nós não somos, o Senhor vai negar diante do Pai, diante dos anjos. Por isso, irmão, o que eu estou querendo dizer, amado irmão e amada irmã, o que importa é o que nós somos diante do Pai e dos anjos. Porque o que nós somos hoje diante do Pai e dos anjos é o que nós seremos um dia confessado pelo Senhor diante do mesmo Pai e dos mesmos anjos. O que importa é o que eu sou no meu quarto. O que importa é que eu sou no meu íntimo, quando ninguém está vendo. O que importa é quando nenhum irmão está junto comigo. É isso que importa. É o que o Senhor pensa de mim, o que o Senhor confessa de mim, o que o Senhor vê quem eu sou. Para a igreja em Sardes, que vivia de nome, de aparência, falou assim: é teu nome, todo mundo fala que é um nome que tem vida, mas você está morto. Você acha que você consegue me enganar? Consegue viver de nome? Você acha que vivendo assim eu vou te confessar um dia do Pai diante dos anjos? Não vai. Eu nunca confesso quem não é. Por isso, irmão, não se preocupe que os homens pensam de mim ou de você. O que os homens pensam, irmão, não tem importância, mas o que o Senhor pensa tem extrema importância. Vou dar exemplo para os irmãos, em Números 14, quando Miriam e Arão vieram falar mal de Moisés, Moisés não se defendeu, como também aqui o Senhor Jesus não se defendeu perante Pôncio Pilatos. Porque o que importava para Moisés não era o que Arão e Miriam falavam dele. O que importava para Moisés era o que Deus falava dele. O que Deus confessava sobre Moisés. E confessou assim: quem é você para falar do meu servo? Vocês tiveram coragem de falar assim do meu servo? Irmãos e irmãs, o que importa é o que o Senhor vê a nós. Eu nunca me esqueço, né? Quando testemunho, né? Quando o grande servo de Deus do passado, que é o Senhor, deu um branco aqui na minha cabeça, né? Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Espera um pouquinho. George Campbell Morgan, lembrei. Voltou aqui, né? Quando o grande servo de Deus chamado Campbell Morgan, George Campbell Morgan foi um grande servo de Deus, foi um pastor, que foi pastor da Capela de Westminster, em Londres, e ele foi precursor do Martin Lloyd Jones. Então, depois que ele deixou o ministério ali na Capela de Westminster, quem assumiu o lugar dele foi o Lloyd Jones, né? E Campbell Morgan escreveu muitos livros preciosos, inclusive um dos melhores comentários que existe sobre o livro de Lucas, escrito, é o comentário de Campbell Morgan, tá? De George Campbell Morgan. Mas o que eu estou entrando nesse assunto, né? Quando George Campbell Morgan era novo no Senhor, é novo assim, ele era novo, ele estava querendo, ele escreveu, ele tentou se aplicar para ser pastor da Capela de Westminster. Não sei se foi para Westminster, quando ele tentou iniciar a vida dele, que ele quis ser servo do Senhor, de tempo integral, ele recebeu uma carta dizendo que ele tinha, daqueles que avaliaram da igreja, dizendo que ele tinha sido reprovado, que ele não era adequado. E aí ele, muito triste, jovem, ele escreveu uma carta para os pais dele, os pais, dizendo para os pais que ele havia sido, infelizmente, né, e contando a derrota para os pais dele, contando que ele havia sido reprovado e que escreveu na carta que ele não era adequado. E aí passou-se uns dias, recebeu um telegrama dos pais de volta. Estava simplesmente escrito assim no telegrama dos pais: Meu filho, você foi, você foi reprovado pelos homens, mas aprovado pelo Senhor. Reprovado na terra, mas aprovado nos céus. E de fato foi. Porque depois ele se tornou um dos grandes servos de Deus e um dos pastores mais abençoados, que foi o precursor do Lloyd Jones, né, na Capela de Westminster. Então, amados irmãos, eu dei esse exemplo só para dizer o que importa não é o que os homens pensam de nós, é o que Deus pensa de nós. Então, o Pôncio Pilatos aqui virou para o Senhor, aí
O Senhor falou assim: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí, olha, aí o que, que o povo respondeu aqui, ó, em João 38, capítulo 18 e 38. Perguntou Pilatos: que é a verdade? Pareceu aqui que Pôncio Pilatos queria conhecer a verdade, não é? Aí, olha o que o versículo fala. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da paz. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não, eis, vai Barrabás. Ora, Barrabás é salteador. Sabendo, então, por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Então, o texto nos mostra aqui que quando Pôncio Pilatos perguntou o que é verdade, ele não estava interessado, não. Ele perguntou para você assim: o que que é verdade? Aí ele pega, nem quis ouvir. O que que é verdade? Aí virou o judeu e falou assim: tá bom, leva ele, bate nele, açoita ele. O texto nem nos mostra que ele quis saber qual é a verdade. Irmãos, isso é um viver de aparência. Político é assim. Ele era um político, ele vivia de aparência. Irmãos e irmãs, um viver de aparência é aquele que não quer saber qual é a realidade. Ele pode até perguntar qual que é a realidade, a verdade, mas na hora de saber ele não está interessado. Ah, não estou interessado não. Judeus, levam. Claro que Pôncio Pilatos que representa o incrédulo. Mas quantos crentes não agem assim? Não querem saber qual é a verdade, não estão interessados na verdade, não buscam a verdade, mesmo sendo crentes. Estão buscando a glória uns dos outros. Olha João capítulo 5. João 5. Abra aí, irmão. João 5. Não quer nem saber qual é a verdade, né? Deixa pra lá a verdade. João capítulo 5, versículo 41. Olha o que o senhor falou assim. Ó, 39. Examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Examina a escritura, mas não quer ir até o Senhor. Isso é viver de aparência. Está cheio o cristianismo disso. Estudam a verdade, mas não querem ganhar a vida. Ir até o Senhor é ter um relacionamento íntimo com Ele. Aí, olha o 41. Aí o resultado de ter tal viver de aparência é que busca glória de homens. Aí você fala assim, 41. Eu não aceito glória que vem dos homens. Eu não aceito glória que vem dos homens. Olha o versículo 44. Como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Irmãos e irmãs, isso é o viver de aparência. Isso é ter nome, e o resultado de tudo isso, irmão, é que um dia não será confessado. Olha o capítulo 7 de João, versículo 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. É um viver de procurar não se importar com o que os homens falam, nem consigo. É se importar com o que aquele que enviou. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, ainda que eu seja moído, mas a sua glória possa permanecer. Capítulo 8, versículo 50. Olha o que você falou assim: eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Você nunca procurou a sua própria glória. Capítulo 12 de João, versículo 43. Porque, olha o versículo 41. Olha só. Isto diz Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Quem vê a glória de Deus, fala a respeito dessa glória. Por isso, irmão, quem vive na frente de Deus fala. Quem vive na frente de Deus não se oculta. Quem vive na frente de Deus ele não se abstém, não cai no pecado da omissão. Ele fala, ele viu. Isaías, quando viu a glória do Senhor, ele falou. É o que está no versículo 39, olha só.
Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos, endureceram o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, se convertam, seja por mim curado. Isto disse Isaías porque viu a glória dele, a glória de Deus, e falou a seu respeito. Quem vê a glória de Deus, fala, confessa, diz, porque essa glória tomou todo o nosso ser. Ao 42, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não ser expulsos da sinagoga. Amaram mais os homens do que o Senhor. Eles creram. Está eleito, está chamado, está escrito no livro da vida, está escrito o nome dele lá, desses aqui. Mas na hora de confessar, não o confessavam, para não ser expulsos. Ao 43. Por quê? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso produz um viver de aparência de Sardes. E isso vai ter consequências lá na frente, diante do Senhor um dia. Quer ver? Mateus 10. Irmãos, isso é sério, irmãos. Eu comecei encorajando sempre os irmãos, tudo, mas olha como isso é sério para todos nós. Eu e você precisamos tremer diante disso aqui. Mateus 10, versículo 32. Aqui é o Senhor falando de novo, tá? Que é o mesmo que eu falo para a igreja de Sardes lá em Apocalipse 3. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aqui, presta bem atenção, aqui em Mateus 10, 32, o Senhor fala de confessar diante do Pai. Só do Pai, tá? Confessar diante do Pai. Ó, o 33. Agora aqui se eu falar a parte negativa. Lá em Apocalipse 3 você não falou, mas aqui você falou, ó. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. O que você está querendo dizer aqui é o seguinte: é que quando nós temos viver de realidade, nós vivemos na presença do Pai. Diante do Pai, nós confessamos Cristo. E se nós não vivemos na presença do Pai, nós não confessaremos Cristo. O problema é que não estamos junto com Ele. Você acha que se nós estivermos na presença do Pai, você vai negar Cristo? Imagina se você estivesse na frente de Deus. Você teria coragem, eu teria coragem de negar o filho dele? O pai sempre confessou abertamente que o filho é tudo que ele ama. Quando o Senhor Jesus foi batizado, ele fixou a voz do céu falando assim: Este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Aí, quando o Senhor foi transfigurado, Mateus 17, o Senhor apareceu em glória, e a voz falou assim: Este é meu filho amado, a ele ouvi. O pai sempre confessa o filho. E quando nós vivemos na presença do Pai, nós também confessamos o Filho. Ele é tudo para nós. Esse é o Filho amado do Pai. É ele que eu preciso ouvir. Ele é maravilhoso. Ele é o Senhor da minha vida. Eu não tenho nenhum valor, mas Ele é tudo. Cristo é tudo em todos. Ele tem a primazia. Ele é maravilhoso. Irmãos, não tem como. O nosso problema é que nós não estamos vivendo a presença do Pai. Esse que é a questão. Quando nós não estamos na presença do Pai, não temos viver de realidade na presença do Pai, nós também não confessamos, nós negamos. Olha só. Então gravem aqui. Vamos com calma. Aqui em Mateus 10, o Senhor está falando sobre confessar diante do Pai. Agora vai em Lucas para você. Essa mesma parte em Lucas. Olha que coisa mais rica e maravilhosa. Lucas capítulo 12. Lucas 12, versículo 8. Olha só o que o Senhor fala aqui. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Opa, aqui já não é diante do Pai, é diante dos homens. Lá em Mateus, o Senhor confessará diante do Pai. Aqui, o Senhor está falando que vai confessar diante dos homens. Olha a continuação. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Isso quer dizer, nós precisamos viver na presença dos anjos de Deus também.
Como assim, irmão Gustavo? Ver a presença dos anjos de Deus quer dizer que vir na presença do Pai, porque o Pai e os anjos de Deus estão juntos. Lê a Bíblia para você ver. Sempre onde o Pai está, até os anjos. Lembra lá em Lucas que fala quando o pecador se arrepende, há júbilo diante dos anjos de Deus? Não fala que. Não confunda, irmão. Lá em Lucas não fala. Aqui em Lucas não fala. Quer ver? Olha, Lucas 15. Olha que maravilhoso. Presta bem atenção. Lucas 15, versículo 10. Eu vos afirmo. Versículo. Não, peraí. Ó, Lucas 15, 10. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos, leem esse versículo rápido e entendem ele errado. Aqui o versículo não está falando que quem está alegre são os anjos, não. Aqui está falando que há júbilo na frente dos anjos, diante dos anjos. Mas quem é que está diante dos anjos? Deus Pai. Então, quando o pecador se arrepende, os anjos veem Deus Pai explodindo em alegria. E os anjos também ficam muito alegres. Em outras palavras, viver na presença do Pai é o mesmo que viver na presença dos anjos, porque os anjos vivem na presença do Pai, eles estão sempre diante do Pai. E se nós vivemos diante do Pai, diante dos anjos, nós nunca negaremos o Senhor. Então, entender, irmãos, olha aqui, Mateus 10, o Senhor fala confessar diante do Pai. Em Lucas 12, o Senhor fala confessar diante dos anjos. E em Apocalipse 3, o Senhor une as duas promessas. Quer ver? Ó? Apocalipse capítulo 3, olha lá. Lê com calma agora para você ver Apocalipse 3. A promessa de Sardes. Lê com calma. Apocalipse 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum pagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai é Mateus 10, e diante dos seus anjos, Lucas 12. O Senhor uniu as duas coisas. Puf. Porque, na verdade, um vencedor, ele vive não na presença dos homens. O vencedor não liga para o que os homens pensam. Não liga se os homens chamam ele de rei ou não, como se eu for para Pilatos. Tu dizes, não importa o que você fala de mim, Pilatos. O que importa é pelo motivo pelo qual eu vim. As palavras, o que meu pai me enviou. O que me importa é o que o meu pai pensa de mim. O meu reino é desse mundo, é o reino do meu pai. O vencedor ele vive diante do Pai, diante dos anjos, assim como o Senhor. Por isso que eles andam juntos. Por isso que eu falo, irmãos, vencedor é aquilo que nós somos, onde que ninguém está vendo. Isso porque quando eu estou no meu quarto aqui, que os irmãos não estão aqui, quando eu não estou dando mensagem, quando os irmãos não estão junto comigo, isso que eu sou diante do Pai, diante dos anjos. Vocês não estão vendo, mas o Pai está vendo. Vocês estão achando que eu sou alguma coisa, mas os anjos estão vendo tudo. Quem eu sou, o Pai sabe e está registrando, e os anjos estão vendo. Quer ver? Mateus capítulo 5. Leiam lá, Mateus 5. Isso quer dizer, isso é justamente isso é um remédio contra a aparência, contra ter um nome de que vives e está morto. Olha lá, Mateus capítulo 5. Aliás, Mateus capítulo 6. 6, 6. Olha tanto que o Senhor ressaltou isso. Mateus 6, versículo 1. Olha, aliás, vamos ler Mateus 5, versículo 48. Termina assim, Mateus 5 termina assim, ó. 47, ó. Se saudardes somente os vossos irmãos que fazem demais, não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Nas palavras, viva na presença do Pai, porque o Pai confessa o Filho a todo momento. Aí começa o capítulo 6 assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis recompensa, galardão, junto de vosso Pai celeste. Viva junto do vosso Pai. Ó 2. Quando, pois, der esmola, não toques trombete diante de ti, como fazem hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para ser glorificados pelos homens. É o nome dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa dos homens. Tu, porém, ao dar a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto,
E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Viva diante do Pai para a glória do Pai, para agradar o Pai, para dar gozo para o Pai. Viva diante do Pai. 5. E quando orar, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé na sinagoga, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já receberá a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Tenha uma vida diante do Pai. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tem necessidade antes que lhe peçais. Pula por 16. Aí, eu não estou pulando, aí o senhor vai ensinar a oração do Pai Nosso, né? Por que Pai Nosso? Porque essa oração mostra que tem que ser totalmente para o Pai. A nossa vida é uma vida de oração para o Pai. O versículo 8 acabou de falar de entrar no quarto e ter uma oração diante do Pai. Aí o Senhor ensina o Pai Nosso. Você está querendo dizer com isso? Está querendo ensinar o seguinte: olha, toda a sua vida de oração tem que ser uma vida para a glória do Pai, para santificar o Pai. Pai que está nos céus, santificado seja o seu nome. Viva para o Pai, pelo Pai, para a glória do Pai, para o reino do Pai. Viva para o Pai. Aí pula para o 16. Porque tudo é para o Pai. Quando você pecar, se arrepender, o Pai te perdoa também. Ó o 14. Porque se perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Ao 16, quando jejuar, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens. Não importa o que nós parecemos para os homens, irmãos. Parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que ele já recebeu recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não pareceres aos homens que jejuam, e sim ao teu Pai. O que importa é o que o Pai pensa de você em secreto, e teu Pai, Ele mesmo, que vem em secreto, te recompensará. Irmãos, as palavras, é só falando assim: eu vou confessar o teu nome diante do meu Pai e diante dos anjos que vivem diante do meu Pai. Não estou entendendo? Olha Filipenses capítulo 2, versículo 12. Olha o que Paulo fala. Filipenses 2, 12. Estou terminando. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Desenvolver a vossa salvação em temor e tremor. As palavras, o que nós precisamos ter um viver não é de obedecer na presença dos irmãos. Paulo está falando assim para os filipenses: Filipenses, quando eu estou presente, Filipenses, quando eu estive aí na cidade de Filipos com vocês, vocês, na minha presença, me obedeciam ao Senhor. Mas, agora que eu fui embora, vocês não estão tendo viver de aparência para me mostrar, não. Alguma coisa para o apóstolo Paulo. Não. Vocês, na minha ausência, muito mais ainda, vocês obedecem. Muito mais ainda, vocês desenvolvem a vossa salvação com temor e tremor. Porque vocês fazem isso, Filipenses, não por causa de homens, para mostrar para mim, apóstolo, para outras pessoas. Vocês fazem isso por Pai. Ao 13, aí continua, porque Deus, o Pai, é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a boa vontade, segundo a sua boa vontade. Irmãos e irmãs, vamos ter um viver diante do Pai. Se nós vivemos diante do Pai, nós nunca negaremos o Senhor. Aí você pode dizer assim, eu estou terminando aqui só para dar um exemplo. Pode falar assim, mas e Pedro? Pedro negou o Senhor. E aí? Negou o Senhor, então você vai negar ele também? Porque o Senhor falou que aquele que negar o Senhor diante dos homens, o Senhor também negará ele. Então Pedro foi, o Senhor então vai negar Pedro aquele dia? O Senhor vai pegar o nome de Pedro e vai riscar lá do rei milenar? Porque Pedro negou o Senhor diante dos homens, diante de uma criada, ele negou o Senhor. Sim, Pedro negou. Mas a questão é que a história de Pedro não terminou ali. E nem a nossa. Isso mostra, amado irmão e amado.
Isso mostra, amado irmão e amada irmã, que quem, assim como Pedro negou o Senhor, também como Pedro, se arrependa e chore amargamente. E assim como Pedro tem uma transformação de vida e se torne um outro homem nas epístolas, assim como Pedro torna-se um irmão tão maduro, tão cheio do Senhor, que vai ter a certeza absoluta que vai reinar com o Senhor. E vai mesmo. E Pedro é um vencedor. Então, essa é a questão, irmão. Se eu e você negamos o Senhor em algum momento, não é o fim, não. A questão é, arrependa-se, arrependamos, que eu posso me arrepender, né? Se eu tenho tido um viver de aparência, eu quero me arrepender diante do Senhor. Eu preciso me arrepender diante do Senhor, porque não chegou meu fim ainda. E eu posso, assim como Pedro, amargamente arrepender e ter um viver agora na presença do Senhor, no Espírito, andando junto com o Senhor. E aí, me tornar-se como um Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 5, o que Pedro fala lá? 1 Pedro, capítulo 5. Versículo. Isso aqui é dizer para os irmãos que é um encorajamento, tá? 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Olha o que Pedro fala. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda, olha o que ele fala, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Ao 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória, vai reinar. Coroa, coroa de glória. Pedro está falando que ele vai reinar. Pedro falou assim: eu vou reinar com o Senhor. Pedro tinha essa ousadia, né? E reinou mesmo, ele vai reinar mesmo. E ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Ele vai reinar. Mas um dia negou, mas ele arrependeu. Amado irmão e amada irmã, vamos nos arrepender, há chance para nós. Começando por mim, vamos nos arrepender. Vamos andar junto com o Senhor, diante do Pai, ter um viver de realidade. Vamos insistir, vamos prosseguir. E eu quero terminar agora com um versículo de encorajamento para todos nós, né? Para fechar a igreja em Sardes, né? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8. 2, versículo 8. Olha que Ana falou na oração, no cântico de Ana, na oração, no cântico, né? É oração, né? O cântico de Ana é uma oração. Na oração de Ana. Olha o que ela falou na oração dela no versículo 8. Isso aqui vale para todos nós, amado irmão. Olha só, olha só. Levanta, vamos ler o 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó. Nós somos pobres, nós estamos no pó, mas ele nos levanta. E desde o monturo é aquele monte de esterco, de coisa ruim, exalta o necessitado. Ah, mas eu estou no monturo de esterco, eu estou cheio de necessidades, mas ele nos levanta de lá mesmo. E ele nos exalta de lá mesmo. Sabe para quê? Para o fazer assentar entre os príncipes. Príncipe é quem vai reinar. Ele vai e faz isso para nos fazer sentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Amém. O Senhor vai nos exaltar do monturo para nos fazer príncipes e nos fazer herdar o trono de glória. Jesus é o Senhor. E, para terminar, o último versículo, vamos ler lá em Apocalipse 3, 6. É o último versículo da carta de Sardes. Aí o senhor termina a carta de Sardes falando assim para a igreja de Sardes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que a igreja de Sardes estava morta, vivendo só de aparente, letras mortas, só de conhecimento da palavra de Deus, mas sem ter realidade. Você sabe que a palavra de Deus, sem o Espírito, é letra morta. É a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que ela precisa? Ela precisa ouvir o Espírito falar. O Espírito fala cheio de vida. Irmãos, o que nós precisamos? Todos nós precisamos que o Senhor venha falar conosco, o Espírito venha falar conosco, porque é o Espírito que nos dá a vida, que nos tira de toda condição de morte e de aparência. Jesus é o Senhor.